Eita! Começamos, hein? Boa Dia noite. 13 de janeiro, as férias foram longas, né? Foram longas e boas, como Longas sempre. e boas, né? Longas e boas. Eu não sei nem dizer como é que foram as minhas férias, cara, porque como eu estava comentando contigo antes do período de aquecimento, o conceito de férias para o aposentado é uma coisa diferente, né? O que é férias para o aposentado, cara? Porque eu não tenho. E aí vem aquela coisa, eu não tenho patrão, né? Eu não tenho chefe assim direto, eu não tenho. Tem muito trabalho, mas não tem um chefe assim. Agora tem uma cobrança. A qualidade de vida é o meu chefe, vamos dizer assim. Então a gente veio. Eu vou só enumerar aqui alguns tópicos que a gente conversou antes para que os nossos 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores possam se situar, né? Ó, a morte. Começamos de férias falando sobre morte. Tipo, não tem como falar da vida sem acabar falando de morte, da morte, né? E aí, uma coisa até que eu me pergunto, se falar da morte é ruim ou a gente aprende alguma coisa, né? Falando desse conceito de férias para o aposentado, qualidade de vida é sempre um tópico que aparece. Você falou essa coisa ali do ser correto a vida toda, né? Citando essa coisa. Olha, mãe, fique tranquilo que se eu morrer cedo, eu morri, mas eu fui sempre correto, tá? Não roubei, não matei. Se eu pegar arte, foi com menina, aquela coisa toda. E o que é viver? Aí vem a grande pergunta: o que é viver? E aí vem a grande pergunta, maior ainda: o que é curtir a vida, Fábio? Vou te perguntar de novo: o que é curtir a vida? Porque eu acho que o jovem hoje já perdeu a ideia do que é curtir a vida. Curtir a vida é o microfone ficar mudo, né? Não escuto nada. Mas eu agora também passando a anotar aqui para poder alguns tópicos que a gente possa desenvolver depois. Mas, cara, para mim, curtir a vida, é curtir cada momento mesmo que a vida proporciona, é saber o que que a gente está aqui agora. O que que eu posso tirar de proveito e deixar alguma coisa. Para mim é sempre assim, em todos os momentos mesmo. Dirigindo, estando no transporte público, se chover, o que que eu tenho que fazer durante a chuva, entendeu? Isso me permite muito pouca reclamação, porque tudo para mim é como se fosse assim, eu busco procurar o sentido em tudo, e isso para mim é curtir a vida, entendeu? É como se não fosse assim, nada é solto, nada é por acaso, tudo tem que ter um motivo, tem um motivo. Por que que, por que não ontem, hoje? Por que hoje? Porque eu perdi o ônibus. Por que que o sinal fechou? São os detalhes assim. Hum. Eu tenho que observar no carro que vai estar parado do meu lado, o que que o sinal fechou, o que que eu tenho que ver nessa paisagem. Óbvio, não em todo sinal que fecha, mas quando você está assim, eu tenho que passar esse sinal, de repente ele fecha. Cara, por que que ele fechou e não deixou passar? Hum. Assim, é essa questão de estar atento o esse momento aqui pode me proporcionar. E eu busco realmente curtir a vida para mim, desde o enquanto eu sorrir, para refletir, para pensar um pouco no passado, para planejar o futuro, para poder agradecer por poder pagar as contas. Tem gente que fala, caramba, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, mas, pô, felizmente eu posso pagar isso, posso pagar aquilo. Então, eu não reclamo de ter que pagar a conta de luz mais alta no verão, porque o ar-condicionado está ligado. Eu agradeço por poder pagar a conta mais alta no verão, por poder ligar o ar-condicionado. É questão de eu ver a vida dessa forma, né? Tem gente que reclama de pagar imposto de renda ou desconto do imposto de renda, cara.
provavelmente muita gente gostaria de ter um desconto de imposto de renda. Significa que você tem uma renda acima de uma outra renda, que você pode até questionar o que se faz com esse recurso, mas é outra questão. Então, eu procuro ter um sentido assim, sabe? Por que eu estou passando por isso? Por que Eu acho legal, né? Assim, a gente sempre discutiu, né? faltou luz aqui, como você falou, faltou luz no período, né? É chato pra caramba. E, ao mesmo tempo, você fala assim, bom, se eu não consigo passar uma noite sem energia, imagina que ainda não tem energia, né? Será que eu estou, de alguma forma, olhando e, mesmo de longe, procurando contribuir para quem ainda não tem energia? Depois passou uma reportagem que algumas casas no Brasil ainda não têm energia. E, Mas como aí tem um detalhe aí, cara, porque tem a questão do curtir aí. Agora eu fiquei um pouco confuso, para te falar a verdade. Porque curtir, vamos dizer que você esteja comendo um almoço bacana, e aquilo está te dando um prazer. Poxa, a comida está muito bem feita, muito bem feita. E aí você, no meu entendimento, eu estou curtindo aquilo ali, está sendo bom para mim. Eu estou aproveitando aquilo ali, está me equilibrando, assim, a minha fome e tal. Eu posso comer esse alimento pensando até nas pessoas que não têm alimento nenhum. Assim, poxa, esse alimento aqui, rapaz, está tão gostoso, mas eu até agradeço por ter esse alimento gostoso, porque tem gente que não tem nada para comer, nada. E eu lembro que quando tinha missão para o Haiti, alguns caras relatavam assim que eu nunca fui nessa missão, relatavam que o pessoal fazia biscoitinho de barro, as crianças faziam biscoito de barro e comiam o biscoito de barro. Coisa mais, se pensar em termos de direitos humanos, uma das coisas terríveis, né? E aí eu também posso comer uma comida horrível. Eu estou lá comendo uma comida super salgada, errei no sal, estou comendo aquela coisa horrível. Eu também posso pensar na mesma coisa. Poxa, eu estou comendo esse troço super salgado, mas tem gente que nem tem esse negócio salgado para comer. Também posso pensar assim. Mas eu confesso para você, eu prefiro comer a comida bem feita. Independente se as pessoas estão passando fome do outro lado do mundo, ou, o que é pior, aqui ao lado, né? Não é nem do outro lado do mundo, a 10 quilômetros de mim, seguramente tem alguém passando muita fome. Pode ser até a 5 quilômetros até. Ou a 1.000 metros de mim pode ter alguém passando uma dificuldade. Então, eu fico pensando, cara, a minha dúvida, ela piorou, porque o que é curtir a vida? Porque se eu ficar comendo, pensando nas pessoas que não têm comida, cara, será que eu vou ficar até meio triste no meio comendo aquele filé mignon, né? Comendo aquele filé mignon, assim, poxa, eu estou comendo aqui, mas a 1.000 metros de mim tem um cara ali, debaixo do toldo, cara. Debaixo do toldo não está comendo nada. Será que eu só vou ter prazer quando todo mundo no universo tiver prazer também? É uma indagação que eu fiquei empacado nisso aí. Me tira dessa. Porque eu substituo o prazer pelo agradecimento. É uma reflexão de agradecimento, não de prazer. Porque o prazer é algo passageiro, né? Então, tem uma pessoa, Mathieu Ricard, que ele está dando um exemplo disso. Você pode comer gostar muito de uma torta de chocolate. Acho que o exemplo dele é mais ou menos isso, em um vídeo que tem. E o Mathieu fala assim, Mathieu é considerado o cara, né, mais feliz do mundo. Tem livro que fala isso, tudo fala isso. E um dos caras mais felizes do mundo. E aí ele fala assim, por mais que você goste de uma torta de chocolate, você passa no local e tem uma torta de chocolate, aquilo vai te dar prazer comer um pedaço de torta de chocolate. Mas
se você comer, quiser uma outra fatia, ela já não vai te dar tanto prazer como a primeira, e a Sim. terceira, ainda mais a terceira. Então, o prazer ele é passageiro e passageiro muito rápido, né? Hum. Quando eu falo das reflexões, são muitas reflexões também para gratidão, entendeu? E aí e para mim isso, quando eu falo curtir, é isso, é curtir dessas reflexões. Quando eu falo de estar atento, é refletir também assim, o que que eu tenho que aprender aqui? E muitas vezes tem um momento de gratidão, né? Então, assim, por que eu estou pegando uma chuva de repente? Hum. O que que eu tenho que olhar aqui se está chovendo? Será que o local que eu tenho que me abrigar para fugir dessa chuva vai me trazer alguma inspiração, algum conhecimento, algum aprendizado, sabe? A pessoa está aqui embaixo também, e às vezes não é nem conversando, mas que a gente repara e olha assim, repara, será que traz algum conhecimento, alguma informação? E muitas vezes é que a gente fala assim, tem um monte de gente no mundo, né? E a gente às vezes fica pensando assim, para onde será que essa pessoa está indo? E aí vem muito momento de gratidão, entendeu, Thelma? Então, é um curtir de refletir, de agradecer, de aproveitar, de desfrutar, e dentro dessa reflexão é pensar por que eu avançar um pouco, tá, na reflexão, assim, por que eu tenho essa possibilidade de ter um local para morar, por que eu tenho essa possibilidade de ter uma janta, e o que isso tudo que eu tenho, para que eu tenho isso tudo? Aí é uma questão minha de, assim, se você tem saúde, se você tem um local para dormir, se você tem sua alimentação, é porque você tem que fazer uma devolução de uma forma para o mundo de tudo que isso que o mundo te oferece, entende? E para Olha, refletir isso e pensar dessa forma, para mim, quando eu falo, é uma curtição. Então, para mim, curtir é estar, assim, viver, é acordar amanhã, como a gente fala, pô, o que tem para hoje, né? Como é que vai ser hoje? Quais são as situações? E saber que vão surgir situações legais, situações complexas, mas que eu estou bem, estou em paz e vou aproveitar tudo que surgir, né? é interessante, Fábio, porque eu até, assim, tem coisas que eu concordo, e como tudo na vida, né? Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente nem entende, Uhum. nem entende, né? Porque eu, assim, da onde eu estou, né, do outro lado do vídeo, que é um perto longe, né? Porque vê a pessoa perto da gente, mas ela está no outro bairro. Eu percebo o seguinte, que isso para você tem uma profundidade muito grande, tipo, cara, isso é quase do âmago. É do âmago, é quase que define, é quase da tua essência, essa coisa da gratidão. No meu caso, eu vou dizer para você, né? Eu nem sabia direito o que que era gratidão, nem sabia, cara, nem sabia. E nunca tive assim uma vivência de gratidão comparada à vivência de gratidão que você me demonstra hoje. É, porque isso também tem a ver com essa coisa do ver o lado bom das coisas também, né? Você pega, se alguém pisou no seu pé, assim, cara, bom, pelo menos eu tenho pé, né? Porque se eu não tivesse pé, o cara não pisaria no meu pé. Então, se pisou no meu pé, muito obrigado, muito obrigado. Mas a coisa não pode ser assim, tem essa profundidade, mas é diferente para mim. É, cara, até a própria resiliência, né? Olha, essa coisa difícil que está acontecendo na minha vida hoje fez aparecer a minha resistência. Né? A do pé foi piada, né? A do pé foi piada, mas eu passei por situações, né? Até o próprio surto, a internação, o ser demitido de um emprego, já fui demitido de um emprego.
questão de relacionamento com a família, tudo, então, todas essas coisas que doeram muito, fizeram aparecer um lado do Otelo muito resistente. Fizeram aparecer um lado assim, duro que nem diamante, que não apareceria em condições normais da vida. Eu estava acomodado na prática, bem acomodado. E o fato de eu estar acomodado, tudo deu errado, né? Quando você está acomodado, tudo dá errado. E aí, quando tudo deu errado, tudo doeu, eu descobri, assim, muitas coisas boas dentro de mim. Então, a isso eu agradeço. Poxa, obrigado por todos os infortúnios que aconteceram, porque sem eles eu não teria descoberto esse Otelo de hoje, né? Então, não entendo bem essa questão do agradecimento. Mas o que eu não. Eu vivo de uma maneira um pouco diferente. O agradecimento ele não exclui o prazer de nada. Ele não exclui. Eu posso, ao mesmo tempo, saborear um alimento delicioso, maravilhoso, e também ser grato também. Porque se a gratidão excluir o prazer da vida, nós vamos viver uma vida sem prazer. E o que é uma vida sem prazer, né? Então, nas tuas palavras, eu encontrei, eu relembrei dessas coisas que eu vivi, e do surgimento do diamante negro, né? Do diamante negro. Agora tem que falar preto, né? Lembrando, agora tem que falar diamante preto. Fica feio, diamante preto, diamante negro, pô. O nome é até de chocolate, inclusive. E que esse cara é capaz, entre aspas, de vencer na vida. Entre aspas, vencer na vida. O outro não. O outro não. O outro não era mesmo, estava acomodado e tal. Estava acomodado, tipo assim, sou coronel, e sou coronel, e tá tudo bem, já venci, né? E estava perdendo feio, assim, perdendo muito feio. Então, essa coisa do curtir, para mim, não está ligada só ao agradecimento, e nem o que eu possa aprender de cada coisa. Não está. Desculpe, mas não está. Não está. Até aprender, para mim, é quase que uma boia de salvação, porque se eu não aprender, eu vou apanhar ainda mais. Apanhei muito, cara. Eu tenho que aprender um monte de coisa para me salvar das bobagens que eu fiz, né? Mas se eu puder aprender curtindo num papo com você, pô, estou aprendendo e estou curtindo. Não preciso sofrer para aprender, né? E eu te pergunto estou quase te entrevistando hoje. O aprender e o sofrer, cara, tem que estar conectado? Não, eu vou anotar aqui para não me perder. Aprender e sofrer tem que estar conectado, né? Mas voltar rápido. Aprender e sofrer, é isso? O aprender e sofrer tem que estar conectado? Eles têm que estar conectados de alguma maneira? O que você acha disso? Mas deixa eu te falar. Quando a gente fala gratidão, a gratidão ela é mais profunda e está um pouco, para mim, pelo menos, relacionada à alma. Está relacionada a uma visão de vida, a visão que eu não gosto muito, não que eu não gosto, mas que para mim a gente nasce com uma missão, não é missão que eu gosto da palavra, é que a palavra está me faltando agora. Vou colocar como missão. E o prazer, óbvio, tem coisas que são prazerosas e que nos trazem a curtição, mas tem coisas que o prazer, pelo prazer, ela pode até trazer um lado negativo. Então, um exemplo, né? A pessoa que gosta de tomar uma cerveja tem um prazer nisso, mas a pessoa que é viciada numa cerveja já não tem mais prazer. Uma pessoa que come um diamante preto ou negro, ela pode ter um prazer, mas todo dia comer um saco de diamante negro já não tem mais o prazer e vai trazer consequências negativas. Então, as pessoas viciadas em sexo podem ter também
um lado negativo nisso. Então, o prazer tem um outro lado também que pode trazer um lado negativo. Mas a gente faz as coisas, muitas coisas, esperando um retorno positivo que pode estar relacionado a essa questão do prazer em realizar, prazer em concluir, prazer em terminar a faculdade, óbvio. Mas até a faculdade, quando você termina, tem o prazer naquele momento e depois você passa o prazer e vem para agora a realidade, tem que procurar um emprego. Esse prazer já foi um pouquinho para trás de você, mas essa gratidão de concluir, ela não te abandona. Essa satisfação em poder, em ter um olhar e buscar uma interpretação sobre as coisas que acontecem, isso passa para mim assim um exercício que a gente começa, pelo menos particularmente, começa a praticar sem que você se dê conta. É como se fosse algo automático. Porque até para te falar um pouco, a gente fica meio assim, porque é meio que automático, entendeu? É meio que... E é óbvio que é uma satisfação e um prazer, mas o prazer é muito momentâneo. E essa questão da gratidão é a gratidão de, por exemplo, também tive várias dificuldades, ainda tenho, e essas dificuldades podem ser mudadas na forma de ver as vidas, e não, entende? Uma mudança de ver a situação, as situações que acontecem. Então, não é que não tem dificuldade, porque pode parecer, para essa quantidade do público, né, que você fala, a vida é muito tranquila. Não, não é um pouco tranquilo. A questão é como ver a vida, como enxergar a vida, com essa consciência que vão ter situações difíceis todo dia. Mas quando a gente entende que elas vão acontecer independente do seu desejo e sua vontade, você se prepara para enfrentá-las e não para confrontá-las. Entende? E isso fica mais leve a partir do momento que você fala assim, por que eu estou passando por isso? Porque, veja, por mais que você tenha passado por diversas situações complexas, todo o teu caminho foi em busca de ajudar alguém ou as pessoas. Toda a tua trajetória profissional e de estudo foi buscando ajudar alguém. Porque, assim, na tua vida profissional, um militar está aí para ajudar pessoas, né? Não é nenhuma pessoa, mas pessoa, né? Um advogado está aí para ajudar pessoas. Um psicólogo para ajudar pessoas. E mesmo quem não tem essa consciência, todo mundo no mundo está para fazer algo por alguém. E aí, óbvio, eu excluo pessoas que sejam tenham um comportamento assim inadequado. Mas eu digo assim, as pessoas estão no mundo, numa creche, trabalhando uma professora, um frentista, uma pessoa no supermercado, trabalhando, está ali sempre para ajudar alguém. Está preparando e fazendo um trabalho para ajudar alguém. Mas quando eu falo assim, dessa teu caminhar, foi para uma ajuda mais direcionada, assim, né? E muito disso faz parte do que a gente vivencia no passado, né? O passado aí nos traz alguns questionamentos de como ajustar isso para poder entregar para alguém, ajudar alguém. Inclusive, quando a gente se propõe a conversar, é pensando também em ajudar alguém. E quando caem essas consciências, assim, que eu falo assim, quando eu falo assim, o que eu tenho que aprender com isso e porque onde ali na frente eu posso repassar isso para alguém de forma diferente, onde posso, entende? Onde que eu posso ajustar aqui e estar, de repente, conversando com a tela sobre uma situação, refletindo sobre a situação, porque eu prestei atenção em algo que aconteceu anteontem, há um mês atrás, há um ano atrás. Esse sentido, assim, o que eu tenho que aprender para poder passar para frente? E diariamente, para mim, surge vendo televisão, surge assistindo um filme, surge... Ontem de noite eu fui para o cinema com a minha esposa assistir um filme. E você, o que você aprendeu, Fábio? Que em um espaço de tempo de meia hora a gente faz coisa pra caramba, que a gente se desdobrou no cinema. E por que isso? Porque quando eu jogava lá meu futebol de salão, me ensinaram que 5 segundos é tempo pra caramba. E eu fui ver que 5 segundos é tempo pra caramba num jogo de basquete. É muito tempo.
Então, eu começo a valorizar meus 5 segundos, meus 3 segundos, porque é tempo pra caramba, sabe? Então, para mim, o prazer, óbvio que é legal, mas ele é muito passageiro, esse bobear, ele te engana, ele te leva para um caminho errado. A gratidão é mais estar ligada à questão de alma. Eu substituo a missão por vocação, sabe? Por uma questão do você nasceu para qual vocação? E você, por exemplo, tem várias coisas bacanas para poder passar para frente. Pode estar faltando, às vezes, um encaixe ou outro, e uma aceitação, inclusive, né? E quando a gente, às vezes, pensa que não está pronto, é porque a gente está fugindo do que está pronto, mas, sabe, no reconhecimento que estou pronto. É um pronto sempre se fazendo, aquele velho livro, né? Sempre se tornando, como você disse, né? E a menina falou, né? A gente está sempre querendo curar alguma coisa, né? Mas a gente já tem remédio suficiente para curar, curar outras pessoas, né? Então, para mim, essa é a diferença. Óbvio que eu vou estar com a tela é um prazer, mas quando terminar hoje, a gente desliga a câmera, o prazer vai ficar, mas a gratidão não. Entende? A gratidão ela vai continuar. É, Está pensando aqui, é está algo pensando da seguinte forma. profundo. E não vai me causar danos. Eu não corro risco de ter dano. O prazer, em algum momento, pode trazer danos, né, cara? Pode ter um prazer pegar o carro e andar 150 quilômetros por hora, mas ele, em algum momento, pode me trazer um dano. Entende? O prazer pode ser enganador, mas e a gratidão? Ela pode ser enganadora ou não? Ou nunca a gratidão pode Porque, ser assim, enganadora? eu creio, Telo, que tem que ter uma reflexão bem profunda e um entendimento. Porque, para mim, não é aquela aceitação assim, bateu no meu carro, gratidão porque bateu no meu carro. Não é isso. Essa Pô, é ótima, hein? não é bem assim, né? Caraca, não, óbvio, você vai sair caro. A questão é assim, em algum momento, eu falei, cara, o que eu tenho que observar aqui? Né? Hum. Mas isso é o que eu te falo, chega um momento que é meio que automático, eu não paro assim, vou me preparar para observar o que eu... Não é isso. E muitas vezes, pô, acontece uma coisa, beleza, tal, vou embora, mas depois eu fico com aquilo na cabeça assim, cara, por que eu passei por uma situação assim que tinha que aprender aqui? O que tinha que acontecer ali? Não, a questão da gratidão, até que eu entendi, até que eu não tinha entendido, não. Eu entendi, e eu estava pensando assim, tentando dar fazer um ponto de vista bem diferente em relação a isso, pensando num cara criminoso. Uhum. Criminoso, falando então de criminologia. Nós somos psicólogos e uma área muito legal de estudar é a criminologia. Motivação para o crime e tal. Ensina muito a criminologia. Mas não quero trabalhar no presídio, não quero nada disso, nada disso. Mas o estudo da criminologia é muito legal. Uhum. Se tiver um pós, talvez um pós-graduação, um dia, assim, como lazer, como puramente lazer, talvez até eu fizesse, né? Mas eu fico pensando o seguinte: imagina um cara que ele é um cara seguinte, ele está sempre em flagrante. O que seria isso, né? Falando assim, misturando um pouco do direito com a psicologia. Ele está em flagrante. Ele é um cara que já tem uma atitude, já está dentro dele, ele já não consegue mais controlar aquilo, porque é espontâneo e permanente. Um cara que está sempre feliz, e está sempre feliz. Pode acontecer o que for na vida dele, cara. Ele está sempre feliz, ele está em flagrante ação, um flagrante estado de felicidade contínuo, que nem dormindo ele fica triste. E aí, através disso, aí eu consegui entender a sua questão, quando você coloca da gratidão, é um estado permanente de olhar a vida, assim, um estado permanente de ver a vida. Você não precisa pensar em ser grato em nada, você já exerce, é um exercício espontâneo e permanente. Agora, se algo aconteceu,
aconteceu por algum motivo. E se eu pensar ou não pensar, e se eu aprender com isso, já estou grato, porque qualquer coisa que eu aprenda vai melhorar a minha vida. É quase como se vivesse para aprender coisas para melhorar a própria vida e das pessoas que o rodeiam. Um sujeito desse não consegue ficar triste assim. Pode ser que de vez em quando, mas a maneira de ver a vida, assim, de ver, cara, é realmente um pensamento até budista, né? Cara, assim, você vê o cara budista raiz assim, você não vê o cara deprimido, triste, também não vê totalmente alegre, não. Ele tem uma postura assim, que é uma postura assim de gratidão mesmo, cara. Sabe quando, sabe aquela coisa assim, a certeza de que tudo vem para o bem, uma certeza. Olha, eu não tenho dúvidas, tudo vem para o bem. Não sei onde eu aprendi isso, mas tudo pode até doer, mas essa dor vem para o bem. E se vem para o bem, muito obrigado por isso. Isso é uma coisa que transforma uma vida, né? Transforma a qualidade de vida de dentro para fora. Qualquer coisa que aquela pessoa esteja vivendo, ela vai viver de maneira mais leve. Isso sim eu aprendi hoje um pouco com você, de tanto, sabe aquela via assim, cara, não, eu discordo, e cara, como eu concordo com isso. Nossa. Eu tenho um autor, que eu não vou lembrar agora, que foi numa aula que eu escutei a professora falando, que assim, para ele, a vida tem dois motivos, é sobreviver e ser feliz. Hum, É sobrevivência e felicidade. uhum. E para mim, o fato de estar vivo, nas condições óbvias, né? Para mim já é um grande motivo de felicidade, sabe? E, e assim, quando eu falo de reflexão, eu comecei há algum tempo refletindo sobre o passado, né? Quando eu começo a ver que tem, tudo na vida tem uma sincronicidade, né? Tem um motivo, né? Então a gente não está aqui porque eu liguei o computador e você apareceu na frente do computador. É, Na verdade, isso já tem alguns anos, né? Quando eu saio, porque assim, eu vou trabalhar em um local que teoricamente as pessoas falavam que tinha nada a ver comigo, vou, gosto, e, e lá eu conheço uma pessoa que me apresenta algumas linhas de estudos que eu vou parar num local onde um dia eu te conheço. sim. Então, assim, surge um movimento que para alguns era até negativo, que eu não deveria ter aceito, mas eu aceito, porque eu não via nada de ruim. Chego, conheço pessoas muito legais, entre elas uma que me apresenta o local que nós nos conhecemos. E de lá eu começo a frequentar, a vida vai dando uma outra guinada, um outro olhar por tudo que eu fui estudando e conhecendo de pessoas, onde depois eu viajei para estudar ainda mais, e entre isso eu te encontro, te conheço, e depois de um tempo a gente volta a se encontrar para estar aqui agora. Então, assim, isso para mim me diz que tudo que acontece hoje está me levando para algum lugar que eu não sei qual é. Entende? Em um local que eu falo, um local de vida, não um local físico, assim, mas Sim. que eu não sei. Que Mas pode ser até um local físico também, né? também. Mas que um monte de coisa de forma essa me faz a não discutir muito com a vida, entendeu? Até eu não sei como é que se eu consigo me expressar assim. E quando eu falo aceitação, isso não é aceitação assim, relaxa que tem um motivo, entende? Então, da mesma forma que algumas vezes eu falo, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui parar aqui? Sabe aquele negócio? Uhum. E em algum momento você vai fazendo essas conexões e tudo, e escuta, assim, a vida é uma grande conectividade, cheia de conexões. Parece que está solto, mas as coisas não estão soltas. E quando você olha assim, entende várias situações na sua vida, hoje eu falei até sobre isso. O meu irmão, uma vez, falou para mim, né,
uma frase que se eu não tinha pena de mim. Se você não tinha pena de você mesmo, Isso com 19 anos, 20 anos. Tinha uma situação que eu falei, não, porque, poxa, mas eu tenho pena aqui das pessoas, de ajudar e tal, tipo assim e tal. E ele viu que aquilo, para mim, não estava sendo bom. Mas ele virou para mim e falou assim, mas de você não tem pena? E aí caiu na minha ficha, assim, sabe? E aí eu comecei a, baseado naquilo, eu falei, eu não estou legal, não estou bem, mas estou aceitando para poder colaborar com outros, mas eu estou esquecendo de mim. E aí eu falei, peraí, deixa eu me afastar disso para poder ver um outros rumos. E aquilo ali fez todo sentido, porque eu comecei a fazer conexões que me levaram para lugares fantásticos, entende? Foi uma fase que ele falou para mim de 3 segundos, 2 segundos, sei lá. se Que não você não sente pena de você mesmo por estar passando por isso, né? eu falei, cara, é verdade. Por que eu estou abrindo a mão de mim por situações que as pessoas não. E aí aquilo fez todo sentido. Eu falei, pô. E aí, quando eu me afastei, eu fiz conexões fantásticas que me levaram onde eu estou hoje. Mas onde eu estou hoje faz parte de vários caminhos que se conectam para me trazer aqui. Então, assim, eu tenho a plena certeza, quando eu falo assim, de pensar, porque. Mas não é pensar assim, quando a gente fala isso, parece que eu fico assim, não, por que que eu estou, sabe? Como Chico Xavier. O pensador, né? O É, pensador. é isso. É pensar, deixar a cabeça livre, que o momento vai secar, mas isso é por isso. Isso é porque você tem, sabe, deixa assim, relaxado, e isso é por isso. Ou então surge um outro fato que você olha assim e diz, agora eu entendi. Por que que o Otelo falou aquilo? Porque agora faz sentido desse outro lado aqui. Entende? Agora encaixou. Não é aquele negócio assim, anda na rua sempre olhando tudo, vasculhando tudo, né? Por que que aquele cachorro atravessou a rua? É, não é bem assim, mas é permitir aceitar as coisas no sentido assim, eu questiono, não é que eu não questiono, mas para mim, curtir a vida é isso, sabe? Procurar estar bem, né, cara, com as coisas. É porque essa coisa de curtir a vida, pelo que eu estou entendendo, a Tipo, coisa chega no nível que não tem nem palavras, né? pô, tá chovendo ali, vamos tomar um café. É um estado de aceitação da vida, talvez tenha a ver com curtir a vida, né? É porque você olha assim, mas eu tenho o poder de parar de chover, eu tenho o poder Não, eu posso ou reclamar ou agradecer. Agradecer o quê? Dizer que eu descobri uma nova cafeteria. Não é agradecer porque eu estou vivo, cara. Agradecer porque estou bem, estou dentro da minha idade, dentro do meu. Um dia desse eu fazer um médico, ele começa a fazer um exame, sei lá, alguma coisa, começa a ser, toma remédio para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, não sei o que, não sei o que. No final de tantas perguntas, eu falei, cara, sabe que até que eu estou. Pô, sim. E faz sempre a conexão assim, da onde a gente nasce, da onde a gente cresce, de tudo isso. E eu estava falando com meu irmão esse período, né? Porque jamais pensei, ah, pode parecer simples, mas não é, sabe? Jamais pensei em estar com o Otelo, com a história de vida, a história profissional dele. Nunca na minha vida pensei estar um dia conversando, né? Aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, então, não pensa muito não e continua vivendo. E ver que ele vai dar, porque isso, para mim, já é um momento de grande agradecimento, entendeu? Porque realmente, assim, também é difícil, né, olhar e... Hoje eu falei sobre isso. Eu não esqueço como as pessoas falam, das minhas raízes. Eu não esqueço que eu morei num local que não era asfaltado, que a gente
aquele local que as pessoas iam trabalhar e saíam com um sapato guardado na bolsa e iam para passar na rua da lama, né? Chega lá fora, Uhum. asfalto, troca de sapato, ou então alguns amarravam um saco assim para andar na lama e depois no asfalto tirava para não chegar no trabalho com o sapato sujo de lama. Eu, onde eu morava era um carro na rua só que tinha, que, de um vizinho que servia de tudo, ambulância, de tudo. Então, passou mal, ele te ajudava. Era um telefone na rua que era distribuído de um vizinho também, que todo mundo precisava ligar para casa, porque aconteceu alguma coisa, era aquele único telefone que tinha. E isso não é um motivo de reclamação, pelo contrário. Eu leio muitas coisas que falam que as dificuldades é que nos tornam fortes, né? E, assim, não é reclamação, mas isso tudo me faz olhar para a vida e agradecer. Entende? Um dia desse, uma pessoa falou para minha mãe, pô, como seu filho tem orgulho de onde ele veio, né? Não sei se é orgulho, mas eu não... É agradecer mesmo, sabe? Tudo que eu tenho, que eu pude ter, é só motivo para ficar feliz pra caramba. Não sei se agradecer também, mas eu fico feliz e orgulhoso. E se o comportamento me trouxe até aqui, por que muda? Tem que mudar. Seguir. Não dá para reclamar, sabe, cara? Não dá mesmo. O que eu espero, como você fala, é poder passar algumas experiências de vida para as pessoas, para que eles entendam que é possível, que é capaz, que é legal, que vale a pena. Não é fácil, mas o resultado é muito legal. Que se eu morresse hoje, ia ter gente para cá. Não, não quero, né, cara? Então, Quero assim, ninguém, né? isso é uma construção de situações que você nem percebe naquele momento que está construindo, mas no final, sabe aquela casa que o cara vai montando, nem sabe direito, e no final, cara, que casa bacana. Então, senão, como é que vai ser isso? Não sei. Porque realmente eu não sabia, eu particularmente, eu posso falar que eu não sabia de onde eu chegaria, o que eu iria conquistar na vida. Mas também, talvez isso tenha sido legal, porque você olha, bom, como não planejei nada, o que chegou está legal. Tem muita frustração, que você também não planejou muito, mas o que eu percebi é que são situações como essa, que o meu irmão comentou, e com outras que aconteceram na vida, que me trouxeram aqui, sabe? Então, eu tenho que estar atento, porque há um tempo atrás eu pensava isso, assim, se eu conseguir chegar aqui sem fazer essas conexões, pô, legal. Então, o que acontece hoje me permite fazer conexões que podem me levar onde eu desejo chegar hoje. Uhum. Isso foi confuso, assim, mas são essas situações que eu vou lembrando, falo, cara, pô, esse Botelo lá coincidentemente morava no bairro que eu morava. Isso para mim não tem muitas chances de coincidência, sabe? Acaba porque é um detalhe assim, pô, tu mora ali, eu também moro, isso já faz conexão, sabe? Às vezes as coisas não são coincidências, né? É isso, o simples fato de você, às vezes, estar morar no mesmo lugar, foi que, porra, cara, eu também sou de lá, isso já faz uma conexão. Eu falo, cara, qual o motivo disso, sabe? Um momento, É. assim, cara, qual o motivo aqui? Por que algumas coincidências acontecem, né? Coisa, não são caóticas, né? E aí eu falo assim, algumas situações difíceis que aconteceram, eu viro nas minhas, nos meus, como diria o Gilberto Gil, nos meus retiros espirituais, Ah, nos meus momentos, como chega final de ano, em algum momento de aniversário, eu fico assim, agradeço por mais um ano, mas às vezes eu fico nessa reflexão assim, o que que eu preciso fazer aqui, né? Porque para mim eu estou aqui para fazer alguma coisa. E aí, voltando no que a gente falou, se eu tenho um prato de comida, seja um filé mignon, se eu tenho um teto, se eu tenho um carro e tudo, isso para mim não é para eu tirar, assim,
achar que sou melhor do que eu tenho isso, mas sim, assim, se eu estou tendo isso, é para me preparar para poder realizar alguma coisa que eu não sei. É para eu estar preparado para poder fazer alguma entrega, entende? E para mim é isso. Para mim, assim, se eu estou vivo hoje é porque eu tenho que fazer alguma coisa ainda aqui onde eu estou. Aqui no meu ambiente, né, nos lugares que eu passar, né? E alguma coisa de bom, que para mim, para a pessoa, para as pessoas que estiverem comigo, pode ser bom, que às vezes é dar um bom dia para o motorista. Fico pensando, meu amigo, o seguinte, esse vídeo, ele tem muito, assim, eu recomendo, por exemplo, uma pessoa assistir esse vídeo umas 3 vezes, porque ele tem tanta informação muito sutil, né? Muita coisa sutil e importante e profunda, que é conversada de uma maneira muito leve, né? Muito leve, muito tranquila, mas é fruto de anos de vida, de trabalho, de sofrimentos, de alegrias, né? Eu fico pensando aqui o seguinte, eu estava aqui, né, reduzindo a minha ansiedade aqui com o meu baralhozinho de tarô de Marcélia e tal. Vou dizer para você, cara, se falou muito sobre toda uma filosofia de vida mesmo, né? Você trouxe, foi uma filosofia de vida mesmo, de entrega, inclusive, de entrega, de entrega. Olha, eu aprendo aqui, mas eu repasso ali, tipo, sabe como tipo polinizando o mundo? É uma coisa interessante, cara, porque talvez a vida faça sentido se a gente consegue fazer isso, né? Se consegue receber daqui e passar para lá, até para manter um equilíbrio. Um equilíbrio, até uma saúde mental. Assim, cara, se eu estou recebendo tanto, se eu não passar para frente, vai me fazer mal. Ecologicamente não vai ser bom. Ecologicamente não vai ser bom. E me faz pensar uma série de coisas, assim, uma série de coisas. Tem gente que entende vocação, são, várias palavras são utilizadas, talvez para a mesma coisa, talvez para a mesma coisa. É um sentimento que me leva a fazer alguma coisa, é um sentimento que talvez seja missão, talvez seja vocação, talvez seja um karma que eu tenho, então eu tenho que fazer, eu tenho que passar para frente algo, aprender, repassar, tal. Então, a questão dos nomes também me chama a atenção, né? Eu posso falar da mesma coisa que você, mas o meu conjunto de nomes é totalmente diferente, né? Cada um tem um conjunto de nomes. Quase uma torre de Babel na língua portuguesa. Isso eu acho muito legal até. Mas é importante as pessoas integrarem as suas visões, mas não para apenas concordar, não, e tal, mas aí tem um entender o outro. Olha, eu não concordo, mas eu entendo o outro. E esse entender o outro é interessante, porque talvez o que você viveu te fez assim também. Por exemplo, eu nunca passei necessidade na vida nenhuma, cara. Sabe, né? Todo mundo chega na internet e fala assim: superação, superação, passei fome. Cara, não passei nenhuma fome, nada. Nada, 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 nada. E vou te falar, isso foi muito bom para mim, lógico que foi, mas quando você falou assim, você falou, cara, me deu uma sensação assim, eu nunca passei nada que o Fábio passou, cara. Mas como eu não aprendi uma série de coisas, eu tive uma vida, eu tive só moleza, cara, só moleza, só moleza. Até o segundo grau, cara, só molezinha mesmo. E eu não é culpar isso, não, mas eu tive uma oportunidade que eu não estava pronto para aproveitar. Uma oportunidade que eu não estava pronto para aproveitar. O fato de eu não pagar boleto nenhum, ter a melhor alimentação, a saúde ótima, plano de saúde maravilhoso, todas as condições para aprender tanta coisa.
e não passaram o que eu passei, né, nos últimos anos. Mas eu não aprendi. E por eu não ter aprendido, eu fui perdendo tudo que eu ganhei de graça. O plano de saúde maravilhoso, a casa sensacional, a alimentação espetacular, amigos e tal, tudo eu recebi de graça. Mas como eu não aproveitei a oportunidade de aprender, eu fui perdendo os amigos, fui perdendo a casa, fui perdendo a saúde, fui perdendo tudo, até doer. Quando doeu, eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa, porque o que eu recebi de graça, agora eu que tenho que providenciar. Mas aí, conectando com o que você falou, integrando, é importante ser grato a isso também. Porque senão o Otelo adulto nunca iria aparecer, cara. Nunca iria aparecer, nunca. E ele precisava aparecer, até porque eu não tenho mais papai nem mamãe para me bancar, né? Tive, tive, pô, eu pagava bem. Minha mãe não trabalhava, então quando eu ia fazer curso para as escolas militares, cara, meio-dia, 11h30, eu tinha um suquinho de laranja natural, não era nem polpa. Aquela polpa de. Não, era laranja mesmo, que a minha mãe espremia na hora. Um arroz maravilhoso, um feijão, um bifezinho, e saía para o curso. Pô, que é coisa. Eu tenho que agradecer isso, mas acabei jogando tudo isso fora. E aí, como doeu, eu tenho que agradecer realmente por ter doído, até para valorizar aquilo. Então, eu tive uma vida só de. Aí eu vou usar o termo curtição do meu jeito. Eu só curti a vida, eu só fiquei aproveitando a vida, talvez sentindo só prazeres, e não aprendi nada. Nada, 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 nada. E os prazeres não trouxeram amadurecimento. E aí eu perdi os prazeres. E veio a dor. E a dor trouxe mais coisa do que o prazer. Então, aí que eu pergunto para mim mesmo, e se você quiser responder, me ajude. O que valeu mais na minha vida, o prazer ou a dor? Pode falar para mim, eu penso que é sempre um conjunto, né? Para mim nada está solto, né? Então, para poder você valorizar algo, você tem que perder algo, talvez, né? Para mim é muito difícil estar desconectado, como a gente falou, né? Você sentiu, de repente, a dor porque teve um momento de muito prazer, né? Se não tivesse, talvez não tivesse a dor, ou pudesse ter uma dor constante também, porque eu não consigo desconectar, né? Para mim, a vida é feita de. Antigamente, os filmes passavam assim, né? Tava propaganda e voltava parte um, parte 2, parte 3. Então, se for um filme da vida, tem a parte um, parte 2, parte 3. Existem Uhum. filmes até que são assim, né? A pessoa vem numa batida, depois cai, depois levanta. E, para mim, eu não consigo desconectar uma coisa com outra, entendeu? Acho que você fez bem, assim, por que que eu tive isso, por que que depois eu passei por isso, por que que eu estou passando nesse momento atual, né? Sabendo que esse momento atual também é um preparatório para um próximo momento. E aí é o que eu penso, assim, se antes eu não tinha essa consciência, e a partir do momento eu passei a ter essa consciência que tudo é um livro escrito, eu então posso me permitir a definir que tipo de capítulo que eu quero escrever, né? E aí me organizar para isso. Que capítulo que eu quero escrever do livro? Qual o capítulo hoje? É. E te falando assim sobre o aprender e sofrer deve estar conectado, talvez vários aprendizados tenham algum tipo de sofrimento, né? Um nível de sofrimento, né? Um aprendizado na faculdade pode ter um sofrimento de ter que ficar de noite acordado, estudando, final de semana. Eu não sei se todo aprendizado deve ter um sofrimento, mas dependendo do nível de aprendizado, a gente pode, talvez, definir o quanto a gente está disposto a sofrer para aprender alguma coisa, né? É interessante, cara, porque o que movimenta o mundo, né? O sofrimento ou o prazer, ou o alívio da dor,
Porque esse autor que você citou aí citou a sobrevivência e a felicidade. Não é a dor. Ninguém fica andando em busca da dor, né, na vida. E sobreviver não é para doer, né? Sobreviver não é para doer. Então, talvez a questão da dor seja algo que a gente tenha que passar para poder até sobreviver, né? Tipo, um tratamento pode ser, às vezes o remédio amargo é aquele remédio que cura, mas o ponto final nunca pode ser a dor. O ponto final tem que ser a qualidade de vida, e talvez até essa felicidade que esse autor esteja falando. Não dá para buscar algo ruim, né? Senão. Uma vez eu falei para uma menina que, às vezes, para você, eu acho que eu já falei aqui, para você chegar numa cachoeira bela, uma paisagem linda, às vezes você tem que passar no meio do mato, né? Andar, subir morro, desce morro e tudo, e às vezes você até duvida do que tem no final daquela caminhada. Às vezes dá vontade de voltar atrás, porque pô, nunca chega e tudo, e quando você chega no final, tem uma paisagem maravilhosa, né? E acontece o contrário, você fala assim, poxa, se eu pudesse, eu não voltava. Mas aí você precisa voltar, né? Voltar e recomeçar uma nova caminhada. Então, eu falei para ela de forma, tendo uma certa analogia, né? Que às vezes na vida e a gente não sabe porque está passando no meio dessa mata, mas a gente tem que ter fé e acreditar que fé, né? Eu uso, falo falar fé, né? Uma crença, né? Que a gente deve ter que tem um motivo, que esse motivo é que no final vai ter uma cachoeira muito legal lá para a gente curtir, se divertir e tal. Mas muitas coisas bacanas não são tão fáceis, né? Mas quando a gente acredita e, assim, cara, tem um motivo, e lá no final vai ter um resultado positivo bacana pra caramba, porque né, é, tem aquela história que se as pessoas acreditam que são filhos de Deus, nenhum pai deseja o mal para um filho, né? Mas às vezes o pai bota a gente de castigo ou dá umas tarefas difíceis para a gente fazer. E no final da tarefa você vai ganhar um refrigerante, um saco de pipoca, alguma coisa. Então a gente tem que acreditar às vezes que essa tarefa é difícil, porque no final tem um ganho muito legal, né? Porque e eu acredito nessas coisas, entende? Eu acredito que, inclusive, no livro que eu li, que diz que Deus não faz milagre, quem faz milagre somos nós. Porque dessa mesma batida que Deus é pai, ele não ia desejar mal para um filho, mas que ele ia dar condições para todos os filhos, mas as condições não são iguais. Cada um vai ter uma condição para realizar uma tarefa e, no final, ter a resposta, ter o reconhecimento pela tarefa que executou, né? E aí, esse reconhecimento parece que é um grande milagre, mas, na realidade, e aí é o que eu chamo de mérito, que eu falo que as pessoas não conseguem ou conquistam as coisas por sorte, mas por mérito. É aquela velha história que fala assim, você deve fazer por merecer, e fazer por merecer, muitas vezes, dá trabalho, né? Fazer por merecer tem um tempo de dedicação de estudo, tem um tempo de dedicação de paciência para algumas situações mais complexas. Eu falo que eu consegui muitas coisas na vida porque eu aprendi a engolir sapo, enquanto alguns falam que não engolem sapo, eu falo que a gente deve aprender, às vezes, a engolir sapo. E aí depois você vai limitando, definindo quantos sapos você está disposto a engolir, mas conforme você vai se construindo, constituindo, né? Mas muitas vezes você precisa engolir sapo. E isso tudo vai fazendo com que as situações, no final, te dêem um certo mérito para ter algo, ou conquistar algo, né? Então, eu gosto desse livro quando ele fala isso,
nós temos as condições, a gente precisa acreditar na gente, enfrentar as situações e aguardar esse retorno. Porque não é fácil. É o que eu falo, a gente fala assim, né? Vai batendo um papo e rindo e tudo, e você também e tal, parece que foi muito fácil, né? É mole, moleza. É só acreditar em si mesmo e você vai ter o mérito, né? Eu gosto de um palestrante, eu esqueci, eu não sei se é o Davi, David, que ele falava assim, pô, de noite a gente sonha, de dia a gente executa, trabalha, né? Esse negócio a gente reza, que ele fala. De noite a gente reza e sonha e pede, mas de dia acorda e corre atrás, porque se você passar o dia, a reza faz parte de um conjunto, a oração faz parte de um conjunto, mas você tem que arregaçar a mão e correr atrás. Porque você tem que rezar para você ter força e condições de realizar o que lhe é esperado de você. Mas você tem que acordar e correr atrás, e estudar, e trabalhar, e se dedicar, e ter paciência, e colaborar, essas coisas todas que a gente fala, né? E tem um momento de espiritual, cada um na sua. Tem um momento do tarô, tem um momento de várias coisas. Mas é um conjunto de coisas, né? Por isso que eu falo que não é tão simples. É um conjunto de coisas, mas isso tudo vai entrando no teu dia a dia, né? Vai entrando na tua rotina, assim, de viver. E aí fica leve, né? Fica leve. Quando a gente vive, a gente tem que entender que nós não somos só carne, né? É, Primeira coisa, né? Nós somos um ser que é composto. Uns falam que é a alma, o espírito e o corpo, outros falam que é a mente e o corpo e tal. Mas a maioria da humanidade entende que nós temos uma mente que não é material. Uma mente, temos um cérebro, e dentro do cérebro existe a mente, né? E a mente está espalhada pelo corpo todo. Mas vamos dizer que mente e corpo. E aí que vem essa questão, né? Se a mente está sã, o corpo, né? Mente sã, corpo são. Então, eu digo o seguinte: quando a mente está sã, nós temos pique para trabalhar, energia para trabalhar, motivo para trabalhar. E o motivo para trabalhar vem de uma mente saudável, né? Com motivo para isso, para levantar e brigar mais um dia, porque não parece difícil, né? Não parece fácil. E nada é fácil, mas aos pouquinhos tudo é possível na vida. Um cara bem-sucedido e tal, e daqui a pouco você vê um cara bem-sucedido, virou um cracudo, cara. Cracudo, um cara bem-sucedido, dava até palestra de autoajuda e tal. Aos pouquinhos, milimetricamente, ele pode ir na direção da Cracolândia sem estar sentindo. Porque tudo é possível, né? A minha mãe falava, né? Minha falecida mãe falava o seguinte: Otelo, não tem idade para ter vício. Não tem idade. Você pode ter 50 anos e adquirir um vício. Você pode virar um viciado aos 70 anos. Então, eu lembro, eu já tinha mais de 30, me achava o cara. Falei, não, mãe, falou, cuidado com a bebida. Não tem idade para ter vício. Eu, do meu alto, dos meus 30 anos, a sabedoria dos meus 30 anos, eu pensava que era impossível. E com o tempo, a gente vai percebendo o seguinte, que o cara pode, até esses filósofos aí que estão, que a gente acha assim, que esses caras estão salvos, né? Se ele se considerar salvo, estou salvo, isso não acontece comigo. Eu pensei assim já na minha vida. Surto? Não, isso comigo? Não, isso não. Isso aí eu tô fora, estou imune a isso aí. Quando eu vi, eu estava lá dentro, né? Porque a coisa, Fábio, eu digo para você, acontece milimetricamente, a gente não sente, é um processo muito natural. E quando vê, o cara está se jogando do prédio, cara. Se jogando do prédio, se matando mesmo.
Mas não é de um dia para a noite, o cara. As ações dele na bolsa de desvalorizaram, se desvalorizaram, ele se joga do prédio. Não, é um processo, é muito lento. Então, quando você fala de mérito, o mérito também tem o lado negativo do mérito também. Ele funciona tanto para cima quanto para baixo, no meu entendimento. Olha, fulano, e eu vivi isso em 10 anos da minha vida, eu fui perdendo qualidade de vida. Fui engordando, tal, tal. Eu tive mérito nisso aí também, cara. Eu tive mérito. O mérito também foi meu, pô. Mas reconstruir é mais difícil que destruir. É mais fácil, não, é mais difícil que destruir. Destruir é fácil e é milimétrico. Reconstruir também é milimétrico, cara. Mas você precisa de mais saúde mental para construir e reconstruir do que destruir. Te pergunto, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Vou dizer para você. Para expandir a questão de mérito que você fala, eu queria expandir isso. Mérito, usando outras nomenclaturas, empoderamento também, eu acho legal falar disso. A gente tem o poder também de estragar a nossa vida. Não é só o poder de melhorar a nossa vida, não. Então, a gente tem o poder também de estragar a vida. E é muito interessante, porque a gente não precisa ser um Deus para estragar a nossa vida. Basta, que nem o religioso fala assim, parar de vigiar, né? Ou se achar super. Basta se achar super, cara. Basta se achar super que devagarzinho o mosquito da dengue pega o sujeito e acaba com o sujeito. Não, eu sou super. Isso no meu condomínio, isso aí não acontece. Então, não, comigo isso aí não, 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 não. Isso é mais para os outros, porque para mim não. Tal. E aí é só se achar mais real que o rei e a gente começa a perder. E quando vê, está na Cracolândia, sim, cara. Então, essa questão do mérito aí, eu queria fazer esse à parte aí. O mérito funciona para os dois lados. E vem a responsabilidade e o empoderamento. Se a gente tem um poder, se nós temos um poder, temos algum grau de responsabilidade também pela nossa vida, né? E até ecologicamente pela vida na Terra também. A gente pode estragar tudo também. Então, responsabilização, empoderamento, mérito, eles têm que estar misturados no mesmo prato, assim, porque eles explicam tanto a destruição quanto a construção ou a reconstrução. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Não, assim, escrevi uns 3 capítulos, talvez, sobre o livro, porque eu anotei aqui com medo de perder, assim, cara, porque me veio na cabeça aqui, quando você fala de médico, para mim está muito envolvido com escolhas. Pô, isso para mim eu não podia perder, deixar de anotar, porque é uma coisa que eu penso, assim, às vezes, e eu acho que eu nunca escrevi sobre isso, está aqui. E as escolhas, elas estão relacionadas à capacidade de dizer não, cara. Capacidade de dizer não, para mim, está relacionada às fases da vida. Porque as fases da vida, a gente tem a fase que a gente quer ser aceito e quer participar de grupos de inclusão. Então, nessa fase, a gente não diz muito não. E fui anotando aqui porque isso dá um grande cenário. Uhum. Quando a gente consegue algumas coisas, para mim, a gente direciona a nossa vida mais como a gente deseja. É toda uma construção, né? Então, tem as fases da vida que a gente quer participar de grupo, de pertencimento, e aí tem pouco não sendo dito ali. E aí a gente tem que estar preparado para criar uma estrutura que a gente possa, e aí eu vou voltar aqui no que eu falei, né? Ali a gente vai engolindo sapos,
porque a gente não quer dizer não, porque quer ser aceito e corre o risco de fazer coisas que não concorda, mas você, para querer participar de um grupo, você vai aceitando, vai fazendo, mas aí vai passando por essas fases, é importante desenvolver a capacidade de dizer não, e não é um não chato, mas é um não, não de discordar de tudo, é um não de você dar preferência para você. Não dizendo assim, isso não, eu não quero porque não condiz com o que eu desejo para mim ou com quem eu quero ser na vida, com as minhas escolhas, né? E aí essa questão vem a questão das escolhas e muito que eu sugiro para todos desenvolver um autoconhecimento realista, que eu falo. Um autoconhecimento que tem que partir de quem eu desejo ser na vida realmente. E esse autoconhecimento vai fazer os ajustes, vai fazer para o que eu desejo ser, eu não quero ter isso e quero ter isso. E aí vem dentro dessas questões das escolhas e dos nãos e sims, né? Então, e isso vai, a partir do momento que eu fui querendo ter um comportamento na vida, eu fui escolhendo pessoas que eu gostaria de me relacionar, filmes que eu gostaria de assistir, livros que eu gostaria de ler e o que eu não queria. Por isso que eu falo sobre o não e o sim, né? Dentro dessa fase, e que é o momento que eu falo assim, agora eu não quero mais engolir os sapos que eu engoli, posso engolir outros, né? Que esses me interessam em engolir, porque eu não quero ser o chato de galocha de não concordar com tudo, e tem coisas que não vão interferir muito eu aceitar, eu permitir ou não. Mas, para mim, tem essa construção toda, e que, quando você falou, para mim, tem muitas escolhas, entendeu? E essas escolhas devem ter baseado, assim, o que eu quero para mim. Isso, para mim, está dentro do autoconhecimento. Tem uma questão que é muito interessante, assim, que é aquela questão assim, se você chegar num restaurante, eu estiver numa mesa sentada com outras pessoas que você não conhece, você me cumprimenta, né? E se afasta, o que você imagina que eu estaria falando de você para essas outras pessoas? Você, no caso, era falando bem, né? Falando bem de mim. Pô, grande amigo meu aí e tal, a gente conversa Bacana, regularmente, pô, um cara bacana e tal. mas isso é uma construção que você faz para que tenha essa imagem verdadeira de você, né? E aí que eu falo, são essas escolhas para o que você deseja ser como pessoa. Você que eu falo, não é você? Uhum. Então, assim, porque também pode ser que as pessoas falem assim, nossa, esse cara aí é chato, não O cara tenta curar todo mundo. faz isso, não faz aquilo. Independente de quem esteja falando para mim aquilo soa bem, porque realmente eu não quero. É uma coisa que para aquele grupo pode não ser legal essa conduta, mas acaba sendo a conduta que eu quero ter. Como uma vez falaram assim, o teu problema é que você é humilde demais. Eu falei, bom, uma parte aí que está legal. A minha ideia é ter essa questão de comportamento humilde. O demais, talvez, eu tenha que avaliar essa questão do demais. Mas O até cara que sabe dizer não, ele pode até dizer não com humildade, porque ele vai dizer, olha, poxa, fico lisonjeado e tal, mas eu vou declinar. Ele declina, acabou. Pode humildemente dizer não, mas com uma assertividade, assim, que só a humildade pode dar, né? e o não você consegue desenvolver para falá-lo com elegância, cara. Com elegância e com respeito. Isso não significa não respeitar, não significa não gostar do outro, não significa nada disso. A pessoa do outro lado vai entender perfeitamente que a prioridade do Otelo é o Otelo. A prioridade que o Otelo tem é o Otelo. E às vezes, se ela não tiver a condição de entender, é uma questão dela, né? É uma questão dela. Pode ser que ela não entendeu hoje, mas 10 anos depois ela entendeu. Eu tive uma experiência com um coronel do Exército, cara, que me deu uma bronca. E eu achei aquilo, poxa, cara, eu era major, tá tudo errado esse cara, não sei o que lá. Um ano depois eu fiquei, mas aquele cara estava certo, cara. Estava certo, cara. Isso é fantástico. Isso, cara. Você, o cara. Ou seja, sabe quando você chegou no nível do entendimento? Falei, cara, alcancei. Isso é O cara estava coberto de razão.
E é que a gente falou muito hoje, é isso. Aconteceu quando meu irmão falou comigo, aconteceu lá atrás. Depois de um tempo, cara, faz todo sentido. Porque não foi naquela conexão, não foi na hora. Na hora ele me fez desprender de uma situação. Mas lá na frente, eu falei, cara, não faz todo sentido. E aí você falou 10 anos depois, 15 sei lá, que eu falei, caraca, aquilo mudou minha vida. E como você está falando, assim, faz todo sentido. São essas coisas que eu falo de diariamente estar pensando o que, que isso tem a ver com algum momento que eu passei na vida, sobre alguma coisa ou outra. E Olha, essa capacidade de dizer não é fantástica para mim. Mas não arrogante, não de desrespeito, não é isso. Não de chato, não é isso. É um não assim. Isso não condiz com o que eu quero para mim, com o que eu espero hoje para mim. É, hoje, se alguém fala assim, você não quer fazer isso? Não. Agradeço, mas eu tenho um compromisso. Porque hoje eu tenho um compromisso com o Otelo. Mas isso não significa que eu não goste de você, que eu não tenho, não, mas isso não está condizente com o que eu planejei para o meu dia, para a minha vida hoje. E, e é isso. E também, assim, se surgir alguma coisa importante que eu preciso fazer, educadamente falar, Otelo, me desculpa, mas surgiu algo aqui que eu preciso resolver, preciso dar atenção. Isso não significa que eu não gosto do Otelo, que eu não gosto de estar, não é isso. É a gente poder criar isso, entendeu, Otelo? De você construir uma pessoa de uma certa forma que as pessoas te veem, como eu falei agora, né? Se sair do bar, o que vão falar com você? E sair do bar e você sair de perto e falar, pô, esse cara é isso, tem um comportamento assim, assim, assado. E um não dele não é que não goste, mas é o que surgiu algo importante, sei lá, algo que ele precisa resolver, que não dá para adiar, alguma coisa assim. Tem a questão essa questão do não é muito legal, cara. Aprender a desenvolver isso é você priorizar o que você quer para a tua vida, o que vai transformar na tela que você deseja ser. tem um livro que o nome do livro é exatamente esse. Não diga sim quando quer dizer não. Aí, que legal. Então, o nome do livro é exatamente esse. Eu tive esse livro nas mãos uns 30 anos atrás, mas eu não tinha, na verdade, a capacidade de entender bem o que, que era aquilo, né? Aproveitei que eu pude aproveitar disso, achei até que era um instrumento de poder, né? Ah, vou sair dizendo não para todo mundo, né, cara? Sou um garoto novo. E depois realmente eu fui ver que a questão do respeito, do autorrespeito. E, cara, isso vai me fazer mal, não é para mim. No momento não me serve. É, Então não, né? Então, poxa, no momento não me serve. Isso E aí, quando a gente se violenta e aceita, acaba fazendo mal mesmo, né? Mas, às vezes, tem que engolir sapo mesmo. É pior não engolir sapo. É pior aquele sapo, é melhor engolir. Esse sapo aí é melhor engolir. Porque se não engolir, vai ser bem pior. Então, vamos engolir esse sapo. Tal. bebe o Deixa suco, passar. bebe, língua. Bebe sapo com pepino, corta o pepino em partes. Tal. Uma dieta que, poxa, na minha instituição, a dieta é diária. Sapo com pepino. Sapo com engolir, pepino, você, né, resolveu os pepinos, né, cara? Sapo com pepino. E até porque, às vezes, a gente olha para ter alguém engolindo o nosso sapo também. Tem, cara, tem. Pior que é, assim, pô, o cara tinha que. Aquele negócio da janela de Johari, né, que eu botei no grupo lá. É Pô, isso. tá até contextualizando, né, que eu era um chefe assim, muitas pessoas me odiavam e eu achava que era amado, né, tal. Aí, aí quando eu estudei esse negócio, não sei nem aonde, eu acho que curso de aperfeiçoamento de oficiais, alguma coisa assim, a janela de Johari é a máscara, pum, caiu, né? Dividir em quadrantes, ó. Você sabe, mas ninguém sabe. Só você não sabe, todo mundo sabe, né, cara? E eu falei, cara, eu era visto como um chefe assim, eu era visto como quase como um pedaço de gelo, assim. O cara ele é um cavalheiro, mas naquela educação dele, ele é um cara rígido como aço, assim, o cara que mata a gente de trabalhar, então, mas tudo com educação, então, um cara terrível, inflexível.
mas era um cara educado. Se ele me explicava até porque não ia aceitar a sugestão de ninguém, tal. Era esse cara. Mas eu me achava um cara, um anjo. Poxa, eu sou um anjo, cara. Estou quase sendo canonizado, né? Então foi. Meu amigo, olha, nós tivemos 22 itens, então voltamos com força total, né? Legal. Foi do 1, começou com a morte, terminamos como saber dizer não com sabedoria, engolir sapo e tal. Tomara que tudo isso seja bom para a qualidade de vida, né? Com certeza. Aqui anotado, isso aqui desenvolver uma escrita bacana aqui. Isso aqui Com vai certeza. deixar a minha anotação aqui, cara. Isso Vou foi. ver como é que está aqui o meu amor que está ali do lado, vou ver Ah, se já apagou, se já dormiu, se... Mas olha, legal, voltamos inspirados. Essas férias foram boas, hein? foi. Legal. Foi boa. Na semana que vem estaremos aí firmes, né? Não sei como é que está a tua agenda, porque Tá a tudo coisa certo. flutua muito, né? Não, tá na anotação já está no planejamento. Tem um negócio do corpo e da mente que eu comecei a falar, mas acho que eu consegui falar assim, cara, que se a mente está boa, você é um cara produtivo, você sabe dizer não, tem motivação para as coisas e tal, a questão do mérito, mais ou menos por aí. Essa agora do tarô, como eu já expliquei antes, ela atua realmente no nível da mente mesmo, né? Preparando a mente para. Você sabe que essa semana eu até comi salada, né? Comi salada porque tem que emagrecer, né? Então, tava, cara, assim. E eu tenho certeza que foram meus jogos de tarô que me ajudaram, né? Deu uma mexida na minha mente, assim, no sentido de valorizar o meu corpo, Bacana. tal. Acabei praticando, né? A mente sana, a prática é sã também, né? Mas não é isso. Alguma coisa assim, eu vou refletir ao longo da semana, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, Etienne, mais uma vez aí por tudo. Um Valeu. abraço. Fica com Deus. Voltamos com tudo, hein? Voltamos com tudo. Excelente a conversa com o Fábio, vai ser muito produtiva. Então, não vou nem me alongar, já vou partir para o ritual aqui de desligamento. Tá? E é sempre assim, a gente começa falando das pessoas que morreram, não sei o que lá, mas daqui a pouco estamos vivendo com a maior força possível, né? Tá bom? Um abraço, então, gente. Vamos seguir nosso ritual aí. Vamos parar a gravação. 5, 4, 3, 2, 1. Até a próxima.